que não dão a mínima pra gente, larga a gente, e para Deus que morreu numa cruz, Deus, tá bom, Deus, Jesus é o verdadeiro amor. Fala pro seu irmão aí, Jesus é o verdadeiro amor. Não há único, não há amor maior que esse amor não acaba. Esse você pode falar, cara, eu amo ele me ama eternamente, eu amo ele eternamente. É só ele, velho, Jesus. Fala assim pro seu irmão, é Jesus, irmão. Fala assim, então ame Jesus acima de todas as coisas. Amém? Vem que o Paulo vai ministrar a vida de vocês. Hoje é a última célula, amanhã tem culto, depois dos 12 recados no final, mas depois também tem a célula 11 horas. Se você quiser ficar, hoje está liberado para você ficar. E Deus abençoe vocês. Pois bem, é isso aí. Acho muito legal esse formato aqui, viu? Acho que ele é muito mais interessante. Legal? Bem mais interessante. Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em João capítulo 4. Quem tiver com a Bíblia, sei lá, celular, Bíblia, não sei o que lá, alguma coisa desse tipo aí. Ou com a Bíblia normal mesmo, tá bom? Eu vou ler um poucos textos dele. Na verdade, eu vou compartilhar toda a história do capítulo 4. Só que eu vou ler só alguns textos, só para a gente ficar assim, situado naquilo que eu vou falar. Beleza, gente? Vocês estão aqui comigo? Amém. Vamos lá? Está escrito assim, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, pois, judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe, pois, a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço a beber, ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Eu poderia continuar lendo essa história aqui para todo mundo ficar mais situado aí, mas vamos lá. Essa história é um quanto interessante. Por quê? Porque essa história é muito doida, muito assim, Jesus faz tudo contrário. Tudo que é contrário do que uma pessoa normal faria. Qualquer pessoa que usa a cabeça desse mundo aqui, faria tudo o contrário que Jesus faria. Olha, Jesus fez contrário de qualquer pessoa que use um raciocínio lógico para as coisas. Olha como é que o texto começa. O texto começa dizendo que houve uma fama que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos do que João. Ou seja, havia uma fama ali, um comentário, que o ministério de Jesus estava prosperando. E quando o ministério de Jesus estava indo de bom para melhor, Jesus pega e reúne os discípulos e fala assim, eu vou entregar aqui, agora isso que eu estou fazendo, vou parar de fazer isso que está prosperando, e vou de novo para Galiléia. Vou sair daqui e vou de novo para Galiléia. Gente, qual pastor de igreja que vai estar com a igreja lá, tem 30 membros hoje, daqui 15 dias, 80, daqui mais ou menos um mês e meio, 200, daqui 6 meses, 1000 pessoas, e ele chega assim, auxiliar, eu acho que eu não quero dirigir essa igreja mais, eu vou dar para você de mão beijada, que agora eu vou lá para o Nordeste, lá tentar fazer alguma coisa lá. Você acha que tem sentido um negócio desse? Mas Jesus faz isso. O ministério de Jesus estava prosperando, e a Bíblia diz que Jesus resolve sair de lá e de novo para Galiléia. Pensa aqui comigo, gente.
Você acha que uma pessoa normal faria isso? E o texto continua dizendo assim, que ele vai e era necessário passar por Samaria. Na verdade, o texto está dizendo assim, o que o texto está dizendo? Que eles tinham que passar lá, porque se existisse outra forma de ir para lá, sem passar por Samaria, eles fariam. Porque o próprio texto ali vai dizer que os judeus não lidavam com os samaritanos. Havia uma briga, por quê? Porque os samaritanos, eles eram israelitas misturados. Era Israel, que era a parte norte. Samaria era a capital de Israel nessa época, porque foi dividido Judá e Israel. Jerusalém ficou sendo a capital de Judá. E os judeus, eles não lidavam com os samaritanos, porque o samaritano era judeu misturado, e era israelita misturado, era israelense misturado. E os judeus diziam assim, não, só nós somos puros, nós somos descendentes de Abraão puro, nós não misturamos, então nós não queremos saber de conversa com o samaritano, porque eles não são mais puros, eles são misturados. Eles são miscigenados, é que se não um japonês que vem em casa com um brasileiro e fica lá com o cabelo meio doido, com tal, você percebe que tem alguma mistura, alguma coisa desse tipo. Você não tem uma menininha moreninha que vem com a gente de vez em quando, uma bem baixinha, com o cabelo bem enroladinho? Ela é descendente de japonês. Quem é que diz que aquela menina é descendente de japonês? Porque ela é misturada. Misturou com aqui e o pai dela aqui do Brasil aqui é filho de negão, entendeu? Aí ela ficou daquele jeito lá. Mas para os judeus era a mesma coisa, era misturado, não valia. É igual brasileiro, não existe brasileiro de verdade. Todo brasileiro é descendente de alguma coisa, correto? Não existe alguém falar assim, eu sou brasileiro. Por isso que brasileiro, ele não é patriota. Você sabia disso? Brasileiro não é patriota. O americano, dia 4 de julho, ele mata até a mãe dele se tirar a bandeira do país dele, lá do jardim dele, lá que ele colocou o 4 de julho para comemorar o Independence Day, ou o dia da independência. Então assim, americano é patriota, judeu é patriota, italiano é patriota, brasileiro não é. Porque brasileiro é igual o céu, entendeu? Brasileiro é toda tribo, língua e nação, tudo num lugar só, igualzinho o céu. Então aqui é tudo misturado, é esse que vos fala aqui, olha, eu sou descendente de negro, judeu e índio. Dá para entender? Está tudo aqui dentro, aqui misturado, tudo no mesmo sangue. Só no Brasil que existem essas coisas. É o país mais miscigenado do mundo. E o judeu, quando olhava para o samaritano, eles desprezavam eles, porque eles não eram puros e tal, e eles não conversavam com outros. E aí Jesus, no auge do seu ministério, ele pega e sai de lá e vai para Galiléia, e a Bíblia diz que tinha obrigação de passar por Samaria. Não quer dizer que Jesus compartilhava desse pensamento. Jesus não pensava assim, porque o próprio Jesus dá uma moral para o samaritano quando ele conta a parábola do bom samaritano. Ele vai dar uma moral para o samaritano. Jesus não pensava dessa forma, mas os judeus em geral pensavam assim. E aí, ele está indo, chega numa cidade chamada Sicar, num monte, que é aquele monte Gerazim, lá do capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que é o monte da bênção. Ficava lá em Sicar, esse monte, em Samaria. E aí, Jesus está naquele monte, meio-dia. Ele olha para os discípulos dele, está numa caminhada, no sol de 50 graus à sombra, e fala assim, gente, eu vou ficar pagando de gatinho aqui no sol, aqui de 50 graus, Jesus fez isso, eu não entendo Jesus, mas Jesus faz essas coisas. E vocês vão comprar comida lá na cidade, e depois vocês voltam aqui. Gente, qual é a pessoa normal que faz isso aí, gente? Fala assim, gente, vamos na padaria todo mundo junto, lá a gente come, depois de lá a gente vai embora, não é assim, não é mais fácil? Mas Jesus fala assim, ô Judas, vem cá, você que é o tesoureiro, vai lá, compra lá, vai na padaria, compra pão, mortadela, compra presunto, queijo, eu vou ficar sentado aqui, e aí você traz a notinha para mim, porque pastor faz essas coisas, né? Traz a notinha, e aí a gente come aqui, depois a gente vai embora. Não tinha ninguém com Jesus naquela hora. E nesse meio tempo, o que acontece? Uma mulher aparece, que também não é normal. Vocês que não são da roça aqui, talvez vocês não vão entender o que eu vou falar aqui, mas eu vou aqui esclarecer de uma forma melhor. Ninguém da roça, gente, vai tirar água do poço meio-dia, porque meio-dia a comida tem que estar na mesa.
Por quê? Porque a pessoa que trabalha na roça, e Jesus estava nesse contexto aqui, tá? Jesus estava numa zona rural. O pessoal acorda 4 horas da manhã, entendeu? Para ir trabalhar. 5 horas está na lida, né? Como eles falam, está na labuta, está na lida. Está trabalhando. E quando é 11 horas, 10 horas, meio-dia, para estourar meio-dia, a comida tem que estar na mesa. E essa mulher tinha que estar em casa lá com a comida na mesa. Ela não tinha que estar lá tirando água do poço, porque ninguém ia também meio-dia tirar água do poço, porque está muito quente. As mulheres levantam, geralmente nesses lugares, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no máximo. Essa mulher já está com um balde lá, com a água do balde, com uma trouxa aqui na cabeça, assim, que ela faz assim, com um pano assim, coloca aquele negócio e vem com o balde na cabeça. Aquela mulher não era, de tanto, que quantas pessoas estavam com Jesus lá? Quantas pessoas aparecem? Uma pessoa só. O que dá a entender é que essa mulher não queria ser vista por ninguém. O que dá a entender é que essa mulher, ela não compartilhava da amizade dela com ninguém. Ou seja, ela não queria ver ninguém. Ela estava tão arrasada, tão decepcionada com tanta coisa, provavelmente, ou talvez, tanta gente desprezava ela, que ela escolhia um horário que não tinha ninguém lá para ela ir tirar água. Porque se ela fosse antes, provavelmente tinha alguém, mas meio-dia era um horário que não ia ter ninguém. Mas Jesus sabia que alguém ia lá meio-dia tirar água. E aí Jesus pega e chega na beira, está lá na beira do poço, aquela mulher chega para tirar água. Logo ela percebe que Jesus era judeu. Eu acredito pela forma de Jesus vestir, pela barba de Jesus, que a barba do judeu dava para perceber, ainda mais Jesus sendo um galileu. Eu não vou afirmar, mas provavelmente a barba de Jesus era meio assim, entendeu? Tipo, show de bola. Jesus era um cara de 33 anos, tá, gente? Para quem não sabe, Jesus era jovem. Jesus não era um velhão, babando, igual a gente vê em algumas figuras por aí. Jesus era um homem de 33 anos, ele tinha minha idade. Jesus era um jovem. E Jesus provavelmente, ela identificou Jesus pela forma de Jesus falar e pela forma de Jesus vestir. Jesus, como era um galileu, a barba de Jesus provavelmente era torcida, assim, ele tinha duas coisas, a barba dele vinha tipo roqueirão, assim, sabe, daqueles assim, bem doidão, assim. Provavelmente era assim a barba de Jesus. Quando ela viu, ela falou, esse cara é um galileu, e é judeu. E aí Jesus chega e fala assim, olha, faz o seguinte, já que você está aí tirando água desse poço aí, que folgado, hein? A mulher tirando água do poço, dá para você dar um gole dessa água aí para mim? Gente, não era mais fácil Jesus falar assim, ó, faz o seguinte, ó, tem como você emprestar esse balde seu aí para mim tirar um pouco de água? Eu estou com tanta sede, para mim, dá para você emprestar? Ele não falou para emprestar, ele falou assim, eu quero que você tire a água do poço e me dá um gole d'água, que eu quero beber água. A mulher pega, olha para Jesus e fala assim, você está ficando doido? Como é que um homem vai falar com uma mulher direita igual eu aqui sozinho, aqui puxar assunto com uma mulher direita? Mulher direita. Você vê que ela dá uma lambada em Jesus? Como é que tu sendo judeu, tu vai falar comigo, eu sou samaritano, uma mulher direita? Jesus fala, mulher direita. Olha, se fosse uma meia dúzia aqui, gente, que está aqui, ou algum que está aqui com a gente aqui, ou talvez eu não sei se eu também faria igual Jesus fez, eu espero que sim. Mas Jesus tinha uma revelação, Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia do passado, de todos os podres daquela mulher, Jesus sabia. Não dá para Jesus jogar na cara dela aquela hora e falar assim, quem é que você pensa que você é? Ó? É que você já está sabendo a história dela, mas depois eu vou falar, para quem não sabe vai ficar aquele incógnito. Olha que bonito, hein? Um ponto de interrogação na mente assim. Mas dá para Jesus jogar na cara dela, não dá para Jesus jogar na cara dela, mas Jesus é um gentleman. Jesus é um cavalheiro. Jesus não joga na cara daquela mulher. Jesus fala assim, poxa vida, não fala assim não, mulher, não fala assim não, porque na verdade eu estou te pedindo água, mas se tu soubesse quem é que te pede água, eu pegava e tu pediria água e eu te daria água que jorra para a vida eterna. E a mulher era Magda, entendeu? Era Magda, ela não entendia nada assim, ela tipo, ficava boiando. Jesus falando com ela, era Magda de tudo, para não falar loira, graças a Deus não. Magda, ela era Magda assim. Ela falou, como é que você não tem nenhum balde para tirar água e tu fala uma besteira dessa? Aí eu falei, não, você não está entendendo, peraí, quem te fala com você é alguém que você nem assim imagina. É alguém que se você pedir água e vai tentar explicar para ela, olha só,
Jesus ainda tenta ali conversar com essa mulher. E Jesus pede para ela, olha, o começo da conversa, Jesus pede o que para ela? Água. E os discípulos estavam onde nesse momento? Comprando comida. E Jesus está lá conversando com ela. E aí, num determinado da conversa, ela fala assim, aí ele pega e fala assim, faz o seguinte, mulher, vamos parar de conversa, já que você não entende nada do que eu estou falando, eu não quero conversar com você mais não, vai lá, chama o teu marido, que agora a conversa é de um para um. Eu quero conversar com o teu marido, para você não pensar que eu estou aqui querendo aproveitar de você, que você está aqui sozinha. Aí ela fala assim para Jesus, Jesus, mas eu não tenho marido. Aí o que Jesus falou para ela? Pois tu falou a verdade agora eu gostei de você, tu falou a verdade. Porque na verdade tu já passou na mão de 5. E o que está agora contigo, nem teu marido é marido de outra pessoa, é um amante que você tem. Jesus não dava para jogar na cara dela isso antes? Ai, Deus, eu falei, Senhor, pois eu vejo que tu és um profeta. Sabe o que eu aprendo aqui de cara? Isso, desde quando eu comecei a ler esse texto, já na primeira vez, é que Jesus ele não procura a pessoa perfeita, Jesus procura a pessoa sincera. Já de cara assim logo. Jesus não estava procurando alguém perfeito ali para conversar, Jesus estava procurando alguém que fosse sincero. E ele falou assim, puxa, pois eu gostei de você, que você foi sincera comigo. Você não quis me enganar. Porque eu sei que tu não tem marido, tu disse a verdade. Tu não é casado, esse relacionamento que tu tem não é teu. É verdade que você tem. Porque na verdade tu já teve 5. E agora, o atual que você tem não é teu, é um amante. Aí ela fala, Senhor, pois eu vejo que tu és um profeta. Ela falou, eu sei que tu é um profeta. E aí ele conversa com ela, aquela conversa lá que todo mundo sabe, Senhor, aonde devemos adorar? Porque nós dizemos que é aqui nesse monte. Nós, samaritanos, dissemos que é aqui nesse monte. Mas você que é judeu, diz que é em Jerusalém. Senhor, já que tu és um profeta, me fala a verdade. Onde que é o lugar da adoração de verdade? O lugar da adoração é aqui nesse monte ou é em Jerusalém? Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu vou ter que dizer a verdade para você. Nesse momento agora, nesse exato momento, porque eu não ainda morri na cruz, é lógico que Jesus não falou isso para ela. Mas Jesus não tinha ainda morrido na cruz, Jesus não ainda tinha feito o lugar de adoração, de fazer de todos os sacerdotes. Olha, ele falou, de verdade, o lugar de adoração é em Jerusalém, tem que ser lá. Mas é chegada a hora, aliás, já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim, olha, eles vão adorar até no banheiro, se for necessário. Se eles chegarem e dobrar o joelho lá no banheiro da casa deles, lá, aquele lugar que ninguém nem imagina, lá Deus aparece, e Deus manifesta, e Deus ouve a adoração deles. É isso que Jesus estava dizendo para ela. Agora, olha só o que é interessante no texto. O texto não acaba aqui. O que é interessante do texto? É que essa mulher fica muito pasmada com tudo, e a transformação de Jesus é tão poderosa na vida dela, que ela pega e ouve toda aquela conversa, e aí os discípulos chegam e ficam lá assim, igual uns bandos de bocó. Olha, ele está conversando com a mulher sozinho, hein? Olha só, hein? Ele falou que ia ficar aqui sozinho, mas na verdade chega, então a mulher conversando com ele. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram e não falaram nada para Jesus. Tipo assim, fingiu que não estava vendo nada. E aí eles chegaram com aquela cara de pau, sempre eu puxar saco, já como é que é, né? Eu sei que é puxa saco, eu não ouvi falar besteira, deixa eu senão depois eu me comprometo, ainda mais que está filmando, é melhor não. E assim, puxa saco, sabe que tem alguma coisa de errado, mas não fala, mas vai puxar o saco. Oh Senhor, está aqui o pão aqui que o Senhor pediu. Gente, esse dia vai falar, ô Senhor, puxa vida, você está com essa mulher, não é legal não, Senhor, porque se alguém chegasse aqui, tá, não tem nada contra, mas ó Senhor, não, tal. Mas eles falam, não Senhor, aqui ó, a comida que o Senhor deu. Aí Jesus olhou para a cara dele e falou assim, eu por acaso, eu estou atrás de verdade desse tipo de comida que vocês estão me dando? Eu tenho a minha comida não consiste nessa comida, mas a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz que Jesus desceu o chicote neles. Pensa aqui comigo aqui uma coisa aqui, gente. Quem é que estava com os discípulos? Quem era Jesus? Quem era Jesus? O que esses discípulos já viu Jesus fazer? Eles viram a água transformar em vinho, correto? Eles viram, querendo ou não querendo, viu a sogra de Pedro sendo curada, querendo ou não querendo, Pedro gostando ou não gostando, Jesus curou a sogra do homem. Eles viram isso. Eles viram os endemoniados os demônios sendo expulsos.
Eles viram paralíticos andando, eles viram os leprosos sendo curados. Nessa altura do campeonato, eles já tinham visto uma pá de milagres, um monte de milagres. E aí ele está com Jesus, e aí eles vão comprar comida, e a única coisa que eles trazem é comida. Jesus falou assim, vai lá e traz comida, e eles trouxeram comida. E aí Jesus fala assim para eles, olha, eu digo para vocês que a seara já está branca. Eles estão dizendo que falta 4 meses para a seara, para a colheita, mas eu digo que a seara já está pronto de colher. Por quê, gente? Eu vou explicar uma coisa rapidinho para vocês. Isso é cultura. O samaritano tinha costume, era a cultura do samaritano, sempre colocar na vestimenta, algo branco na vestimenta. Era uma cultura do samaritano. Toda vez que eles vestiam, eles tinham que colocar algo branco. Era esse o diferencial do samaritano, era a cultura na vestimenta de um samaritano. Por isso que Jesus faz uma ilustração dizendo que a seara já estava em época de colheita branca. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles ainda estavam conversando com os discípulos, gente, vamos julgar que vamos aqui pensar que Jesus conversou com eles uns 40 minutos, vamos assim? Em 40 minutos aquela mulher que acabou de converter, certo? Acabou de se converter, ela traz a cidade de Sicá inteirinha para ouvir Jesus falar. Uma mulher que provavelmente não tinha o respeito de ninguém daquela cidade, mas a transformação foi tão verdadeira na vida dela que quando algo é verdadeiro a gente consegue convencer as pessoas. Sabia que a gente só consegue convencer alguém quando é muito de verdade aquilo que a gente está vivendo? E aquela mulher chegou com tanta verdade para a cidade de Sicá, que as pessoas olharam e falaram assim, essa mulher é um capeta aqui, e essa mulher mudou, peraí, a gente tem que ver o que está acontecendo. Mas não é, isso aí não era papel dos discípulos. Não era para os discípulos chegar na padaria e falar assim, ó, padeiro, é o seguinte, eu quero uns 12 pão, vamos aí, 24 pãozinhos, porque cada um come 2. Tá bom? Vamos aí, 26 pãozinhos a gente quer aí meio quilo de mortadela, uns meio quilo de presunto, umas 2 Coca-Cola, sem rato, por favor, né? Eu quero isso, e olha, eu vou te falar uma coisa, tem um cara lá com a gente, um cabra que está esperando a gente, lá naquele monte lá sabe onde está o poço de Jacó? Lá naquele poço, aquele cara, ele não tem o problema parcial da tua vida, a solução do problema parcial, ele tem a solução total da tua vida. Se ele não resolver o teu problema, eu dou um rim para você. Eu assino uma nota promissória aqui doando um rim. Eu assino um cheque aqui, eu dou um cheque aqui, ó, assinado em branco para você depositar no valor que você quiser. Eu passo o cartão aqui umas 10 vezes, mas você tem que ver esse homem, porque se esse homem não resolver, você me pode encher de porrada, sei lá, gente. Inventava uma história, plantava bananeira, mas eles tinham que levar alguém para Jesus. E os discípulos não fizeram nada. Nada. Sabe que de verdade, já tem alguns jovens aqui que já sentiram alguma coisa de Jesus. E eu falei semana passada o seguinte para vocês. Quando eu prego aqui para vocês, mesmo sendo duro, eu não estou vendo vocês agora, gente. Eu não estou enxergando vocês agora. Eu estou olhando aqui os missionários amanhã da igreja. Eu estou vendo as futuras Isa aqui na minha frente. Eu estou vendo os futuros pregadores aqui na frente do Evangelho de Deus. Eu estou vendo aqui os futuros líderes da rede da juventude. Eu estou vendo aqui os futuros líderes de célula. Eu estou vendo aqui as pessoas que vai estar aqui no meu lugar, aqui pregando amanhã. Eu estou vendo aqui os futuros pastor Ricardo, que vai estar levantando igreja, vai ser pastor em algum lugar por aí. Eu estou pregando para essas pessoas. Eu não estou pregando para vocês. Eu não estou enxergando vocês aqui agora. E de verdade, Jesus não quer que vocês sejam igual a esses discípulos, que só faz o que o Senhor manda. Vai comprar pão, comprar pão. Espera aí, gente. Eu estou com Jesus ali. Como é que eu vou trazer só pão? Eu tenho que trazer pelo menos umas 15 pessoas aqui para Jesus olhar e falar assim, ó. E aí o que o texto diz? O texto diz que aquela mulher trouxe aquelas pessoas, correto, gente? Correto? E aí a Bíblia diz que eles então creram ainda mais no Senhor depois que eles ouviram Jesus. É igualzinho aqui na igreja. Alguém falou de Jesus para vocês, não foi? Em algum momento foi, alguém trouxe vocês, não foi assim? Mas quando foi o momento que vocês mais creram? Foi na hora que vocês estavam aqui, não foi? Ou na hora que vocês puderam ouvir Jesus? Não foi mais um amigo evangelizando, foi na hora que vocês conseguiram ouvir Jesus. Que vocês saíram talvez até desse culto aqui, e aí Jesus foi ministrando o coração de vocês. Mas sabe assim, eu quero destacar de verdade apenas uma coisa aqui. O
versículo 28 do capítulo 4 diz que a mulher deixou o cântaro e se foi. Quando ela pegou e foi para a cidade chamar o povo daquela cidade. O que Jesus pediu para ela? Fala que Jesus foi iniciando a conversa. A primeira coisa que Jesus pediu para ela foi o quê? Água. Foi o quê, gente? Água. O que ela deixou para Jesus para ir embora? Água. Sabe o que ela deixou para Jesus? Exatamente aquilo que Jesus queria que ela deixasse. Jesus queria que ela deixasse água, então ela deixou água. E na verdade a gente quer deixar os pés de Jesus aquilo que convém a gente. Eu quero namorado, eu quero namorado. E Jesus fala assim, mas será que é um namorado que você precisa? Será que é um namorado que você precisa agora? Eu quero isso, Senhor, eu quero, sei lá, pensa aí em alguma coisa que você quer. Mas será que é realmente isso que Jesus quer que você deixe aos pés dele? Ou talvez você não ainda teve condição de deixar para Jesus aquilo que realmente ele quer. Sabe por que o texto de Provérbios diz assim, filho meu, dá-me o teu coração? Sabe por quê? Porque se a gente entregar o nosso coração para Jesus, a gente entrega tudo. Quem entrega o coração para Jesus, entrega tudo. Sabe por quê? Porque no coração está a sede dos sentimentos e da vontade e das decisões. Quando eu entrego o meu coração para Jesus, eu entrego tudo. Então vamos aqui pensar de verdade. Será que a gente tem entregado para Jesus aquilo que realmente Jesus pediu? Ou a gente tem entregado para Jesus aquilo que a gente quer? Que Jesus... Não, isso aqui eu vou te dar, isso aqui a gente não resolve. Não, Senhor, isso aqui não, isso aqui, o Senhor resolve isso, porque isso aqui não, de boa, Senhor, isso aqui eu resolvo. Aí eu falo assim, eu não quero isso, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu quero isso. E essa mulher, ela não saiu de perto de Jesus sem entregar para Jesus aquilo que Jesus pediu. Jesus chegou Jesus nem perguntou o nome dela. Ele falou assim, mulher, é o seguinte, dá a minha água para beber. Foi a primeira coisa que Jesus perguntou para ela. E quando ela vai embora, ela pega e fala assim, o versículo 28. E ela deixou o cântaro e se foi. No cântaro havia água. Na verdade, ela deixou mais do que Jesus pediu para ela. Essa mulher é demais. Porque ela podia falar assim, Jesus, faz assim com a mão, assim que eu vou derramar um gole, tu bebe um pouco dessa água, que eu vou levar o cântaro, porque isso aqui é muito caro. Ela não podia fazer isso? Mas pega, faz a água aqui que eu vou jogar um pouquinho, tu bebe aí e eu vou embora. Pois ela pegou o cântaro e deixou lá. Sendo a última célula desse ano aqui, não é a última célula, é a última reunião nesse formato, porque na verdade a presença de Deus não está limitada a essa célula. Deus falar com você não está limitado aqui nesse momento, né? Não está limitado a isso. Deus falar não está limitado ao culto de quinta-feira, nem de domingo, nem o culto da rede amanhã, embora amanhã eu estou numa expectativa em Deus amanhã. Estou numa expectativa que amanhã vai ser sobrenatural, de verdade. Eu conheço as pessoas que vai estar ministrando aqui. Tem uma expectativa no meu coração, não em homens, não no pastor Marcinho que vai dar, nem na banda adorar, nem nos músicos que são excelentes, não nisso, mas há uma expectativa em Deus no meu coração. As minhas expectativas é em Deus, e as minhas expectativas em Deus não frustram, porque Deus vai além das minhas expectativas. Então, de verdade, Deus não está limitado nem ao culto de amanhã. Aliás, Deus não está limitado a nada do que a gente possa fazer. Deus pode falar com você e vai continuar falando de todo jeito, de toda forma, aqui na rua, na sua casa, assistindo talvez um desenho do Pica-Pau. Quantas vezes Deus falou comigo assistindo Pica-Pau? Deus fala. Deus já falou mais comigo às vezes assistindo Pica-Pau do que eu ouvi de certas pessoas que se diz ter Deus pregando. De verdade, Deus ministrou. Não pode falar isso para vocês, você vai entender errado, né? Às vezes você vai entender errado o que eu estou falando, mas tudo bem, vai. O Espírito Santo não vai deixar vocês ouvir isso que eu falei, não. Mas Deus pode ministrar você assim de uma coisa simples, sabe? De uma coisa assim, boba, e Deus ministrar o seu coração. Assistindo mesmo um filme, assim. Ou vocês nunca sentiram assim, que Deus falou com vocês, assistindo assim, parece uma frase assim, e aí você, caramba, até em frase de caminhão, Deus já falou comigo já. Sabe, se o caminhão está na minha frente, assim, eu fui a frase de Deus está falando comigo. Porque Deus não limita isso. Deus não está limitado a isso. Mas de verdade, gente, como é que vocês vão ser? Você só vai entregar aquilo que o Senhor te pede? Se te pede pão, você vai lá e busca pão? Você não vai fazer mais do que sua obrigação. Essa mulher foi uma lição. Uma mulher que se converteu, que se
50 minutos, vamos dizer assim, no máximo, que Jesus conversou. Em 50 minutos, essa mulher acabou de converter, essa mulher vem e traz a cidade inteira. E a Bíblia diz que Jesus pegou e passou a noite naquele lugar. Jesus não resolveu ficar. Jesus chegou lá meio-dia e já ia comer e ir embora, não ia? A Bíblia diz que Jesus dormiu naquela cidade. Porque Jesus falou assim, não é necessário ficar nesse lugar aqui. E sabe por que Jesus parou naquele poço? Porque Jesus sabia que aquela mulher ia lá. Aquela mulher que para a sociedade talvez não valeria nada, porque uma mulher que já teve 5 amantes, pensa bem, gente. E o que ela está ainda era casada, era uma mulher de outra pessoa. Essa mulher é uma mulher que você valer a pena você pegar e ficar esperando ela no sol de 50 graus? Dá para valer a pena, não é? Você ficar ali sentado? Não dá. Você fala, o que? Eu vou sair, vou ficar aqui nesse calor aqui, eu vou embora. Isso aí é uma vagabunda. Isso aí, já passou na mão de todo mundo, não sei porque nada com nada, não. Mas Jesus sabia que aquela mulher tinha um coração que precisava de uma palavra. Isso é de verdade para a gente parar de julgar as pessoas. Hoje eu julguei uma pessoa lá no meu trabalho. Tinha um cara lá que eu olhei para ele e falei, isso aí, até ele sai com ele, não. O cara falou, não, eu quero uma casa assim, assada. Eu fiquei olhando para ele e eu falei, meu Deus, eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não quero julgar esse homem, não, vamos embora. Quando chegou lá, gente, mas como puxou o extrato da renda do salário dele, eu falei, ei, meu Deus do céu, como que a gente julga, como que a gente é falho, gente. A gente é falho. Então vamos parar de julgar um pouco mais, vamos julgar as pessoas e amar mais, como a história está dizendo aí, amar as pessoas de verdade, amar as pessoas não por aquilo que ela parece ser, não porque tem uma aparência legal, porque amar a gente que tem aparência boa é muito fácil, correto? Amar vocês aqui é moleza não amar vocês. O mais ruimzinho aqui, ó, dá pra mim ir numa festa que bacana hoje à noite, né? Sem passar vergonha com vocês aqui. Todo mundo tá bem vestido, todo mundo tá aí, tá tipo um punk rock, tal, tudo pá, aí ó, todo skatista. O mais ruim aqui, não dá? Dá pra passar vergonha isso aí com alguém aqui hoje? Não dá. Porque não é moleza amar esse povo aqui? Tá aí bonitinho, tá moleza. Mas amar, às vezes, quem não tem essa aparência aqui, ó, gente, aí Jesus prova o nosso coração. E eu quero olhar com os olhos que Jesus olha. Eu encerro aqui dizendo, Jesus não procura pessoas perfeitas, Jesus procura pessoas sinceras. Guarda isso na sua mente. Jesus não procura perfeição em você, Jesus procura sinceridade. Agora, se não há sinceridade no seu coração, você está lascado. Só tem que te avisar que você está lascado. Se você crescer sem guardar esses princípios de sinceridade no seu coração, você está lascado. Se você não chegar na sua liderança, chegar em Jesus e falar, Jesus, esse aqui sou eu. Quem é você de verdade, Jesus consegue ver. Então, uma música do Resgate que diz assim, desce para a terra, quem é você? Quase ninguém vê. Você já viu essa música já do Resgate? É porque às vezes a pessoa daquele jeito, quem é eu? Desce para a terra para ver se a gente sabe quem é você. Quem é você? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, quem é você? Será que você é o que realmente aparenta ser? Será que eu sou realmente o que eu aparento ser? Só você pode responder isso. Vamos orar? Vamos botar essa palavra no nosso coração. Jesus procura pessoas sinceras e não perfeitas. Jesus procura pessoas sinceras. Deus, estou com os teus filhos aqui, Senhor. E eu não estou, Pai, como jovens, Pai, de 15 anos, de 12 anos, 17 anos, 18, talvez até 20 anos. Eu estou aqui, Pai, como profeta, Senhor. Eu estou aqui com pastores, Senhor. Eu estou aqui com missionários. Eu estou aqui, Senhor Jesus, com músicos da tua casa, Senhor Jesus. Eu estou aqui, Senhor, com pessoas que vão ser enviadas às nações, Senhor Jesus. Eu estou aqui com jovens, Senhor Jesus, que vai ser futuros empreendedores dessa cidade e de outras cidades que o Senhor vai enviar eles. Eu estou aqui com futuros empresários, Senhor, pessoas que vai ter grana, Senhor,
para bancar a tua obra no futuro, Senhor Jesus. Pessoas que o Senhor quer confiadas, não porque são perfeitas, mas porque são sinceras diante do Senhor. Deus, queremos dar água, Senhor, do Senhor. Queremos deixar água, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, antes de nós voltarmos, Senhor. Porque nós chegamos neste lugar, Senhor, e não entregamos aquilo que o Senhor quer que a gente entregue. A gente chegamos nesse lugar e voltamos, Senhor Jesus, com novo, entregamos só aquilo que a gente quer entregar. Vem, Espírito de Deus, cura os nossos corações. Abençoa esses jovens que estão aqui nessa noite. Frutifica, Senhor, faz eles frutíferos, Senhor. Faz deles pessoas frutíferas, Senhor. Pessoas que vão frutificar, Senhor Jesus. Pessoas que vão frutificar, Senhor Jesus, ó Pai, os seus ministérios. E o teu nome vai ser glorificado na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ao Senhor, Deus. Pensamos, Senhor. Ó Senhor, dá-me mais do teu amor e verdade. Ó Senhor, e dá-me mais do teu poder e graça, meu Deus. Ensina-me a amar, ensina-me a ser como tu, dá-me o teu coração. Ensina-me a amar, ensina-me a ser como tu, dá-me o teu coração, meu Deus, meu Deus. Ó Senhor, e dá-me mais do teu amor e verdade. Ó Senhor, e dá-me mais do teu poder e graça, meu Deus. Você pode cantar isso ao Senhor? Ensina-me a amar, ensina-me a ser como tu e dá-me o teu coração. Ensina-me a amar, ensina-me a ser como tu, dá-me o teu coração, meu Deus. Oh, Senhor Jesus, vamos fazer essa oração aqui nessa noite. Fala, Senhor, dá-me o teu coração, faz eu sentir, Senhor. Fala, faz eu sentir, Senhor, aquilo que tu sente, aquilo que tu sente, Senhor. Faz eu ver, Senhor Jesus, conforme os teus olhos, conforme aquilo que o Senhor vê. Faz eu pensar, Senhor. Fala assim, faz eu pensar, Senhor, conforme o Senhor pensa. Dá-me os teus pensamentos, Senhor. Faz eu sentir, faz eu ver, faz eu pensar, Senhor, como o Senhor vê, como o Senhor pensa, como o Senhor vê, Senhor Jesus. Fala ao Senhor nesse momento, faz essa oração. Fala, Senhor, coloca as tuas palavras nos meus lábios. Será que Deus fala palavrão? Será que está na hora da gente purificar os nossos lábios diante do Senhor?
hora da gente mudar a nossa linguagem na escola. A gente ser um exemplo lá. Essa mulher em 50 minutos, ela mudou de um jeito, acho que até a forma dela falar. Porque eles vão falar, essa mulher está falando diferente. Tem que ir lá ver o que está acontecendo. Será que os seus colegas de escola, de trabalho, sei lá, onde você passa o dia, eles olham para você e falam assim, puxa vida, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. O que está acontecendo? Eu lembro que quando eu me converti, eu fui para a escola. Eu lembro que eu me converti em julho, parece. Quando eu voltei das férias, que eu voltei para a escola, foi na época de férias que eu me converti. Quando eu voltei para a escola, eu voltei diferente. E aí eu sentei na sala, normal, com a mesma roupa, com o mesmo corte de cabelo, tudo normal, do mesmo jeito. Só que eu lembro assim que depois que passou a primeira aula, veio duas meninas assim e falaram assim, Paulo, você virou crente? Eu falei, por que você está fazendo essa pergunta? É porque você está falando diferente, eu não estou vendo mais você falando palavrão mais na escola. Eu não vi você mais atacando a professora. Você virou crente? Eu falei, virei crente. Ela falou assim, tempo ligou, você estava precisando mesmo. Mas sabe, foi coisa assim, da segunda aula, as pessoas notou que eu não era mais a mesma pessoa que saiu de férias. Eu saí de férias de um jeito, voltei das férias da escola. Quando eu voltei para a sala de aula, 45 minutos depois, que eu entrei para a sala, assisti a primeira aula, daí logo alguém percebeu, ele mudou alguma coisa. Cara, eu não quero ser melhor do que vocês, não, porque eu cometi alguns erros. Um dia eu vou pregar só sobre os erros que eu cometi. Tá bom? Para ninguém ficar assim, ó, o cara é demais. Eu não sou demais coisa nenhuma. Sou igualzinho vocês. Mas sabe que tem coisas assim que a gente precisa trazer como marca na nossa vida. Dá para você chegar na escola e alguém falar assim, puxa, talvez esse ano sempre deu certo. Esse ano ninguém notou diferença nenhuma, né? Mas vamos assim, não é porque está chegando dezembro. Então vamos falar, Deus, ano que vem eu vou chegar naquela escola que eles me vai perceber que eu mudei. Olhar para mim se é crente. Eu ficava triste quando eu via colega meu de escola dizer assim, a menina chegava, você tem uma cara de safado, ele. Meu, isso é pra chorar, velho. Você tem outra cara hoje. Você parece que tem uma cara de safado e os caras riam. Tem cara que acha bonito isso, sabia? Tem cara que acha legal. Não, você tem cara de crente. Você mudou o seu semblante, você vai ser gente de crente. Não é a roupa que vai dizer isso. E olha só, gente. Eu voltei para a escola de boné, usando a minha roupa normal que eu estava usando. Não mudei nada, o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, do mesmo jeito. Só que o procedimento meu era outro. Olhando para mim, fisicamente, ninguém dizia, não aconteceu nada, ele é a mesma pessoa. Mas na hora que eu abri a boca, depois de uma conversa de 45 minutos, da segunda aula, que deu um intervalo, veio as duas meninas lá da frente e perguntam assim para mim, Paulo, você virou crente? Aquilo ali foi um troféu para mim. Eu me esqueço disso até hoje. Eu me senti tão feliz quando aquelas meninas falaram assim, puxa, olha, Deus está mudando a minha vida. Vamos fazer igual essa mulher, gente? Vamos fazer, gente? Vamos mudar de verdade? O pessoal vai olhar para mim e falar assim, peraí, vamos fazer igual o discípulo, não. Vai lá, só compra pão e vem embora. Não, a mulher foi lá e trouxe todo mundo, porque a seara está branca. E as pessoas estão mais dispostas a ouvir falar de Jesus do que a gente está disposto a falar. Então vamos de verdade, vamos para cima, vamos falar de Jesus, vamos ganhar gente para Jesus, vamos encher o nosso sei lá, o nosso caderno lá, se marcar, esse ano eu ganhei 1, 2, 3, 4, chegar no final do ano e falar assim, olha, eu ganhei tanta gente para Jesus esse ano. Vocês têm um caderninho desse? Vocês não têm não? Vocês não têm não? Vocês precisam fazer um caderninho desse. Cada pessoa que você ganhar para Jesus, você marcar o nome da pessoa. Eu marco. Toda pessoa lá, eu vou na igreja pregar, e depois assim, às vezes nem porque pregar é fácil, pregar e fazer apelo, eu nem marco esse, porque esse aí não foi eu que ganhei para Jesus, não. Se for a pessoa que trouxe para a igreja, aí foi ela que ganhou. Foi no momento de pregação, mas eu não conto como ganhei uma pregação. Embora eu sei que Deus tem me dado uma graça nessa parte assim, de fazer apelo e as pessoas virem para Jesus. Você já deve ter percebido que quando eu faço apelo, eu sinto que há um dom, há algo especial nisso. Mas eu sei que não foi eu que ganhei aquela pessoa. Eu sei que foi a pessoa que convidou,
falou, foi alguém que evangelizou ela e ali no momento da pregação ela aceitou. Mas cada pessoa que eu ganho para Jesus, talvez no trem, ou numa conversa, ou no telefone, alguém que eu estou evangelizando, quando ela converte, eu vou lá, escrevo o nome dela e fica lá bonitinho lá, e eu sei o nome das pessoas e quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Vamos fazer um caderninho desse aí, gente? Eles fazem um caderninho desse faz até vergonha. Ela também tá vendo? Termina aí. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Pode levar 10 minutos. Você é pastor, velho. Esqueceu? Amém. Feche seus olhos para a gente encerrar. Essa palavra possa ter entrado no seu coração e que você possa levar para esse ano de 2014 que vai vir, para esse tempo de férias. E agora aqueles amigos lá que muitas vezes nos influenciam a ir para o mundo, a fazer as coisas erradas, aqueles amigos que fazem a gente mudar na escola, se transformar e não ser um crente, né, na escola, mas que você possa tomar uma atitude nessas férias e voltar no ano que vem e ser diferente. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por cada jovem aqui, Pai. Deus, que essa palavra possa ter entrado dentro desse coração, Deus. Que esses jovens possam brilhar, que eles possam aprender a amar, que eles possam falar do Teu amor, pregar o Teu amor, falar àqueles que precisam ouvir, Deus. Que o Senhor possa abençoar o final de semana deles, que o Senhor possa abençoar a saída deles aqui. Abençoe cada jovem, que essa palavra possa crescer, Senhor, dentro de cada coração. Nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém. Amém.